eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Eu quero indicar para vocês o livro Depressão, do nosso pastor Jorge Linhares. Conheça o que é depressão, o caminho para a cura, como sair desse túnel que parece não ter fim. A depressão é chamada o mal do século, mas tem cura. E a cura é uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o livro e seja edificado. O Conversão de hoje tem uma convidada que é pastora na igreja Chamando Nações. Também tem Mulheres Conectadas, um projeto para trazer as mulheres para intimidade e comunhão com Deus. Ela é casada com o pastor Algaci, mãe da Júlia, do Vitor e do Davi. Eu estou falando da nossa nova autora na editora Getsemane, que acabou de lançar o livro Jardim Florido, Luciana Garcia. Bem-vinda! Olá, Priscila! Olá, você também que está aí conosco, que vai participar conosco desse podcast. E é uma alegria estar aqui. Que legal! Jardim Florido, gente feliz pra cima, Jardim Florido, flores. Flores remetem à alegria. Isso, antes da gente falar de coisas mais sérias, você já tem o livro Vai Passar. Sim, e sim. agora você lançou o livro Jardim Florido. Isso. Mas como mesmo. é que foi esse lançamento? Foi recente, né? Sim. O Vai Passar, Deus me deu ele em 2019, na pandemia. E foi um livro, assim, que fala do tempo, da ansiedade. Porque na pandemia, né, Priscila, o que a gente mais teve foi tempo extra. A minha igreja mesmo fechou por 31 dias. E o que eu mais tive foi tempo extra. Então, ele fala sobre o tempo, ele fala como a ansiedade, através do tempo. E foi tremendo. Mas agora, eu falo que livros são filhos de papel. Né? O Vai Passar foi meu primeiro filho, mas agora Deus está me dando um segundo filho, que eu até brinquei de ser uma filha, porque o Vai Passar ele foi para público tanto masculino, feminino, mas o Jardim Florido é para as mulheres, é para você, mulher. O Jardim Florido vem falar o coração das mulheres. Por isso eu brinco que primeiro Deus me deu um menino, agora me deu uma menina, 2 filhos de papel. Boa ideia. Você está falando, sorrindo, você está falando, brincando, bem para cima, mas depois que a gente conversou, você teve uma infância muito difícil. E teve que superar muita coisa. Conta um pouquinho para a gente de como foi essa infância. Priscila, eu sou órfã, né? Eu perdi a minha mãe com 2 anos de idade. Meu Senhor. Não lembro dela. Só lembro por algumas fotos, poucas fotos. E ela morreu de leucemia aos 24 anos. Super nova, né? Sim. E do casamento dela e do meu pai, eu sou a única filha, eu sou filha única. E quando eu achei que tudo ainda estava se alinhando, se ajeitando, quando eu tinha 11 anos, eu perdi o meu pai. Né? Então, foi uma infância de muitos traumas, muitas dores, muitas rejeições, muitas frustrações. Eu fui construída num ambiente de ausência, né? Primeiro pela ausência dela e depois pela ausência dele. Então, realmente foi uma infância muito difícil. Eu fui muito curada por Deus, porque eu venho de traumas e sofrimentos que só Deus pode curar. Só Deus. Quando se fala de traumas e sofrimentos, a orfandade já gerou um trauma terrível. Sim, sim. Pense comigo. Uma menina que não teve nenhuma referência de mãe, né? O meu pai, ele se casou novamente quando eu tinha 4 anos de idade. Então, com 4 anos, eu comecei a conviver com a minha madrasta. Nosso relacionamento até então era, vamos dizer assim, mais ou menos. Mas depois, com a morte do meu pai, não ficou tão bem o nosso relacionamento. E depois da morte do meu pai, eu fiquei com ela. Porque eu não tenho avós maternos, eu não tenho avós paternos. Então, eu tive que ficar com a minha madrasta. E hoje eu entendo que o nosso relacionamento não foi bem, porque eu, por um lado, precisava de cura e ela, do outro lado, também precisava de cura. Então, eram 2 pessoas ali passando por um processo muito difícil. Então, eu vivi uma infância difícil e uma adolescência também difícil, porque a infância foi a perca da minha mãe e, na adolescência, a perca do meu pai. Então, foi uma infância e uma adolescência de muitos traumas, né? Eu precisei que Deus
curasse o meu interior de uma maneira que só Ele sabe fazer. Você está falando que precisou que Deus curasse. Então, a conversão aconteceu quando? Eu casei muito cedo, até porque eu precisava construir uma família, um lar, né? E quando eu me casei, nem eu nem meu esposo conhecíamos Jesus. Logo depois do nosso casamento, eu creio assim que com um ano e pouquinho, conhecemos o Senhor. Fomos transformados. Aí começou todo o processo, né? O Senhor veio, começou a fazer um processo sobre a minha vida, começou a me curar. E nesse tempo não demorou muito não, para Ele ter um chamado, me chamar para poder estar fazendo a obra dele. Ele fez um processo e já começou a me chamar para fazer a obra dele. Interessante, Priscila, que quando ele me chamou, a primeira coisa que eu pensei foi, você está chamando a pessoa errada. Eu sou uma mulher improvável. Inclusive, acredito que tem muitas mulheres que estão ouvindo isso agora, que você também se acha uma mulher improvável. Porque quando Deus nos chama, a gente tem o defeito de olhar para nós. E nós temos que entender que quando Ele nos chama, nós temos que olhar para Ele. Olhar para Ele. E eu olhei para mim. E eu disse, Deus está chamando a pessoa errada. O que eu tenho a oferecer? Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não fui construída num ambiente cristão, num lar cristão. Eu não tenho nada que oferecer. E eu disse para ele, olha tudo que eu passei, olha tudo que eu vivi. Eu sou a pessoa errada, entrega esse chamado na mão de outra pessoa. E ele me disse uma coisa muito profunda, que eu quero falar aqui, e eu tenho certeza que vai ser alinhado ao coração daquelas mulheres que nos ouvem nesse momento. Todo chamado, ele vem acompanhado de um processo. Isso é muito interessante, Priscila, porque a gente acha que quando Deus nos chama, Ele nos chama porque nós somos perfeitas, porque nós somos fortes. A gente acha que Ele nos chama porque nós temos uma oratória maravilhosa ou uma influência. E não. Ele nos chama porque Ele quer que nós sejamos dele. E é tão tremendo porque Ele começou um processo na minha vida de cura. E esse processo veio através do perdão. Tanto que o livro Vai Passar, ele aborda sobre o perdão. Só que é tão interessante que quando ele me chamou, eu achei que ele queria que eu perdoasse apenas as pessoas que me feriram. Porque escute uma coisa, mulheres feridas ferem outras mulheres. Mas certeza. Mulheres curadas são um instrumento de Deus para curar outras mulheres. Então eu achei assim, sabe, que ele tinha me chamado e ele começou a falar de perdão. E eu disse, olha, Deus, é para me perdoar quem me machucou? E ele disse, sim, filha, mas isso é só o começo. E aí, Priscila, eu aprendi algo que hoje eu trabalho nessa área. Às vezes perdoamos quem nos feriu, quem nos machucou, quem nos rejeitou, quem nos humilhou. Mas a realidade é que o Senhor, Ele quer que nós nos perdoamos. O Senhor quer que nós nos perdoamos. Às vezes até conseguimos perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, mas não conseguimos nos perdoar. E esse livro, Jardim Florido, ele aborda isso. Você precisa se perdoar. Talvez você pode me perguntar, mas pastora Lu, perdoar do quê? Perdoar. Perdoar pela culpa que nós sentimos por atitudes ou por decisões que nós tomamos e que nos traz consequências até hoje. Nos perdoar por erros, por fracassos, por situações do passado. Nós precisamos nos perdoar. E esse foi o maior processo que Deus fez comigo. Eu precisei me perdoar. Porque, Priscila, eu era uma criança que eu me culpava pela morte da minha mãe. Quando eu tinha ali 6, 7, 8, 9 anos, eu ficava o tempo todo dizendo, eu não fui uma boa filha, por isso ela foi embora. Eu acho que eu não era uma filha que ela sonhava, por isso ela me deixou. Então eu tinha que ficar lidando com a culpa o tempo todo. Eu dizia, por que eu não fui uma boa filha? Por que eu não fui uma filha melhor? Talvez ela não tivesse ido embora. Então, seu conselho para quem quer superar essas perdas e exercitar o perdão é primeiro, se perdoe. Sim. E depois volte para Jesus. Sim, porque nós precisamos nos perdoar. Eu sei que eu falo com mulheres agora que você tem frustrações, decepções, e você se culpa por essas decepções. Você se culpa por essas frustrações. Talvez eu estou falando com mulheres agora que você se culpa até pela perda de alguém, como eu me culpei. Eu me culpei pela perda da minha mãe, Priscila. Eu me culpei pela perda do meu pai. Quer dizer, não fazia sentido nenhum, né? Sim. Pense,
que eu tinha culpa deles De ter uma falecido. leucemia, de levar à morte, né? Eu não tinha culpa. Então, no finalmente, indiretamente, estava culpando Deus, né? Por ter levado a mãe e o pai. Eu posso dizer talvez que você não tivesse consciência porque eu não disso, conhecia né? Deus, né? Nessa época que eu me culpava, eu não conhecia Deus. Então eu me culpava mesmo. A culpada era somente eu, pela perda deles. E esse foi o maior processo que o Senhor fez na minha vida. Ele começou a me curar desse sentimento de culpa. Porque o sentimento de culpa, Priscila, ele se torna uma barreira para que nós possamos viver a plenitude do amor de Deus. Quando nós nos culpamos, a gente cria uma barreira para que o Senhor não venha e nos mostre o amor dele, Priscila. E foi o que aconteceu na minha conversão. Ele me mostrou o amor dele. Eu achei que eu não poderia mais ser amada, eu achei que eu não poderia mais ser feliz, sabe? Mesmo me casando, eu ainda tinha aquele sentimento. Será que uma hora o meu esposo também vai embora? Será que uma hora eu vou perder a minha família também? Porque eu já havia perdido as duas pessoas que eu tinha, que era minha mãe e meu pai. Então eu ficava assim, será que o meu esposo vai embora? Será que eu tenho que fazer para ele não ir embora? Então eu estava trazendo frustrações do passado para o meu presente. Mas esses questionamentos te fizeram melhorar ou piorar? Você regredia ou ia em frente? Tipo assim, quando você pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que meu marido vai me deixar? Você buscava um aperfeiçoamento pessoal ou você se trancava, se tornava agressiva, com medo? Como que era isso? O que acontecia era uma pessoa que vivia com medo. Sobressaltada, né? Medo. Eu não usava aquilo para melhorar, mas eu usava aquilo para viver uma vida de medo. Era uma vida de medo o tempo todo. Aí Jesus entrou. Jesus entrou e ele me disse assim, filha, não é através de você, é em você primeiro. Quando ele me chamou, eu falei, Deus, eu não posso fazer. E ele disse, não, filha, antes que você faça, eu tenho um processo de cura sobre a tua vida, de transformação sobre a tua vida. E ele veio transformando. Ele me disse assim, olha, o que o livro diz, sabe, o que eu coloquei exatamente no livro. Ele disse, mude de direção. Até agora você está vivendo uma vida com medo. Você está vivendo uma vida moldada pela culpa, levada pela culpa, pesada pela culpa, pelas frustrações. Mude de direção. Se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, Priscila, é que Ele sabe a melhor direção para nós. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar que Ele tem a melhor direção para nós. Então mudou aquela chavinha, sabe? Você trocou o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Uau, é isso aí, Mateus 11:28, né? Eu fui até ele sobrecarregada, ferida, machucada e encontrei amor. Encontrei, sobretudo, que ele me amava como eu era. Sabe? Aceitação, Sim, que era o que você realmente precisava, né? Eu não precisava mais provar o tempo todo que eu era boa, que eu tinha que ser boa para não perder as pessoas que eu amava. Você podia ser a Luciana, criada por Deus, amada por Deus, né? Tanto que quando eu disse para ele assim, por que tu tá me chamando, Senhor? O que eu vou dizer a essas pessoas? E ele disse, você vai dizer a elas que você é minha filha. Amém. Você fala isso aí, me vem uma pergunta que eu já tinha até pensado. Você fala sobre as pessoas aprenderem a viver com a sua humanidade. O que você diz para as mulheres que ainda não aprenderam a se aceitar, a não viver com quem elas são e da maneira que Deus as fez? Porque quando o Senhor nos chama, nós temos aquele, né? Ele me chamou porque eu sou perfeita. Ele me chamou porque eu sou, sabe? E não é verdade. O Senhor não busca mulheres ideais. O Senhor busca mulheres reais. Mulheres que querem ser alinhadas ao coração dele. E é como o Salmo 39 diz, né? Ele nos conhece, ele nos sonda, ele sabe das nossas fraquezas. E as nossas fraquezas não diminuem o amor de Deus por nós. Nós pensamos assim, mas se eu sou fraca, se eu chorei, se eu errei, se eu fiz algo de errado, o Senhor não vai me amar mais. Não. O amor dele não é diminuído pelas nossas fraquezas, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele diz assim, olha, é na sua fraqueza que eu te torno forte, né? É na nossa fraqueza que ele vem e nos dá força, nos dá ânimo, sabe? Agora eu tenho algo de Deus para falar. Nós precisamos parar de focar nos nossos erros e fracassos. O que acontecia comigo é que eu focava nos meus erros e nos meus fracassos.
E a gente usa sempre aquela frasezinha, né? Mas errar é humano. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós aqui, nós erramos, nós somos falhos, nós temos nossos momentos, principalmente a gente, né, Priscila? Mulheres. Mulheres têm dia que elas acordam, né, querendo assim, sabe? Ai, abandonar tudo, largar tudo. Nós temos esses momentos. E Deus sabe desses momentos. E tá tudo bem. A única coisa que a gente precisa fazer é aprender a viver com a nossa humanidade. Nós temos um momento de raiva, nós temos um momento de ira, mas nós precisamos controlar isso. Ou seja, não podemos ser movidas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. O que ele me ensinou é que nós precisamos ser movidas pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, e não pelas emoções, não pelo como estamos. Eu digo algo muito precioso nesse livro, que o Senhor disse assim: não se mova pelas circunstâncias, filha. Sabe? E a humanidade é isso, a nosso lado humano, né? É quando a gente vê que nada tá bem e a gente fica frustrada, a gente fica chateada, mas ele vem com algo precioso dizendo assim: não se mova pelas circunstâncias. Você tá falando, então me lembrando de uma coisa que nada a ver, mas tem a ver, que fala assim que achou que o velho homem tinha morrido no batismo, mas descobriu que o velho homem sabia nadar, né? E ele tá sempre tentando sobressair, sobrepujar, aparecer e tirar toda essa espiritualidade, tudo aquilo que Deus está construindo em nós, né? E as mulheres, elas são movidas pelas emoções. E essas emoções, uma vez frustradas, elas causam profundas decepções, né? Profundas mágoas. E como é que você faz qual o conselho que você dá para essas mulheres que te seguem, que te ouvem, que vão ali ouvir a ministração, a palavra de Deus, a partir nas conferências? Qual o conselho que você dá para elas? Como é que elas lidam com as frustrações? Como é que você fala, opa, você, para lidar com a sua frustração, o caminho é mais ou menos esse, o processo é esse? Coloque o seu passado no lugar dele. Tem mulheres que ela agarra no passado, nas frustrações, nas decepções, e ela vai carregando aquilo como se fosse uma bolsa pesada. E ela se agarra a isso: não, mas eu vivi isso, eu passei por isso, e ela fica remoendo aquele passado. Coloque o seu passado no lugar dele. E qual é o lugar do passado, pastora? No passado. Use o seu passado agora apenas como testemunho. Mas não traga ele para ele atrapalhar o seu presente e nem para ele comprometer o seu futuro, a sua trajetória. Deixa Deus te curar. Tem mulheres que quando elas vêm para a presença do Senhor, elas camuflam as suas feridas. E eu aprendi e tenho ensinado nesse livro que o segredo não é camuflar as nossas feridas, mas é expor as nossas feridas para o Senhor. A gente aprende que sem exposição não há cura, né? Não há cura. Imagine nós, Priscila, chegando no médico e ele falando: onde é a tua ferida? Não tem nada, não. Onde é a tua dor? Não estou sentindo nada. Você não quer contar nem os sintomas, como que você vai ser curado, não faz sentido, né? Como é que o médico vai fazer algo por você? E na presença do Senhor é a mesma coisa. Não adianta você ficar na presença do Senhor dizendo: tá tudo bem, tá tudo bem. Não. Para o Senhor você tem que expor. E esse é o meu conselho: exponha. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, não está dando. Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí cabe o subtítulo, né? Permita-se florescer. Sim. Porque superando esses traumas, essas angústias, essas frustrações, é tempo das flores aparecerem, né? É verdade, é verdade. Mas olha só, você trabalha com um ministério com mulheres conectadas. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse ministério, como é que funciona, como é que você leva essas mulheres a terem maior intimidade e comunhão com Deus. Antes da pandemia, Priscila, eu trabalhava com mulheres. Tá. Mas era um congresso anual. Tá. Veio a pandemia, parou esse trabalho. E ano passado, o Senhor vem ministrando ao meu coração: filha, é hora de voltar. Mas agora é diferente. E eu comecei a fazer um trabalho com mulheres, mas agora mensalmente. Nós temos uma reunião de mulheres uma vez por mês. E o Senhor, Ele tem me direcionado, falar para essas mulheres: ei, se conecte com o Senhor. Está na hora de você se concentrar naquilo que Deus tem com você e para você. E Mulheres Conectadas, ele traz isso. Se conecte com o céu. Nós estamos vivendo em tempos em que nós vivemos sobre muitos julgamentos.
sabe? Principalmente nós mulheres, nós sabemos disso, né? Eu creio que você deu uma ajeitada no cabelo para estar aqui, eu também. Ajeitamos as unhas. Pro conversão, sempre o melhor cabelo, né, gente? Vamos combinar, né? Nos ajeitamos, né? Mas a realidade é que nós somos muito cobradas, né? Nós vivemos para suprir as expectativas das pessoas o tempo todo, né? A gente vive, deixa eu suprir a expectativa dele, dela, de todos. E o Senhor, Ele nos chama para suprir as expectativas do céu. Amém. Do céu. Há um convite do Senhor para a tua vida, mulher. Está na hora de suprir as expectativas do céu. De viver aquilo que Deus tem para você. Eu sei que tem muitas mulheres que nos ouvem hoje, que estão tão frustradas com a sua aparência, com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial, né? Com a sua maternidade, com a sua vida sentimental, porque está o tempo todo tentando suprir, agradar, e o Senhor está dizendo: ei, filha, eu quero que você viva o que eu tenho para você. Nós estamos precisando se conectar ao que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo em tempos que as pessoas estão tão conectadas às redes sociais, a tudo, né? Menos ao céu. Menos aquilo que Deus tem para elas. E essa conexão com os céus é que vai gerar essa comunhão e essa intimidade. Nós estamos quase terminando e eu quero fazer uma pergunta. Você, quando você está ministrando, o Espírito Santo te usa para profecias, para ministração, para abençoar vidas. Você acredita que ser instrumento de Deus é resultado dessa intimidade, dessa comunhão, dessa busca e de Deus ter te dado essa oportunidade de recomeço? Obrigado por essa pergunta. Tudo isso que acontece, igual aconteceu no lançamento do livro, é um resultado de aceitar um convite. Ele me fez um convite. Ele disse para mim assim: você quer uma nova chance? Esse recomeço. E eu disse: Deus, será que para mim tem uma nova chance? E ele disse: eu sou um Deus de recomeços. Então, eu aceitei esse convite, uma nova chance. E através desse convite, ele foi me moldando, me transformando, me curando. Priscila, eu fui tão curada. Eu fui tão curada pelo amor de Deus. Eu fui tão curada pelo cuidado dele. Eu sei que tem muitas mulheres que acham que não podem mais ser amadas, sabe? Eu sei que tem muitas mulheres que estão nos ouvindo aqui, que você está dizendo assim: mas está tudo tão pesado para mim. Estava pesado para mim também. Mas nós precisamos permitir que o Senhor nos cuide. Aí entra o jardim florido. Um jardim cuidado por Deus. Ele jamais deixa de florescer. Nós precisamos permitir que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos molde, que o Senhor trabalhe no nosso interior. Porque nós mulheres queremos que tudo seja mudado ao nosso redor. Mas eu aprendi que para tudo ser mudado tem que mudar a gente primeiro. Começa dentro de nós. Eu falo uma coisa muito tremenda, Priscila. Deus não transforma casamentos. Você pode se assustar de ouvir isso. Mas Deus não transforma casamentos. Deus transforma pessoas. E às vezes eu vejo mulheres dizendo: Deus transforma meu casamento. Não, Deus vai transformar você. Deus vai transformar o teu esposo. E o seu casamento será transformado, né? Então Deus quer nos transformar. Ele quer nos fazer florescer. Há algo bem precioso nisso, Priscila. A mulher, ela tem um poder de influência muito grande. E o mundo sabe disso. E tem usado. A gente vê em propagandas usando as mulheres, imagem de mulheres, porque o poder de influência da mulher é muito grande, né? Esse famoso mulher empoderada, né? Então eles usam sempre as mulheres, porque mulher tem influência, né? E Deus quer usar a nossa influência para influenciar o mundo de uma maneira preciosa, com o perfume do Senhor. Amém. Então, olha só, mulheres empoderadas, tudo bem, cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Isso. Olha só, para terminar, fala aí diretamente para sua câmera, para as mulheres que estão te ouvindo, assim, aquele supra-sumo, seu melhor conselho para a gente terminar o Conversão de hoje. Há um convite do Senhor para a tua vida hoje, minha linda. Talvez você está me ouvindo tão frustrada, tão magoada, sabe? Tão abatida, tão entristecida. O Senhor nos trouxe aqui hoje. Ele preparou esse momento, me trazendo a Priscila, sabe? Esse momento para te fazer um convite. Ele quer te dar uma nova chance. Ele quer que você floresça, saia desse lugar de dependência própria. A dependência de Deus
nos leva a níveis profundos de intimidade, de relacionamento com Ele. Ele está te chamando, vem viver uma nova chance. Tem algo precioso do céu para a tua vida e o Senhor quer te entregar. Amém! Se você está curtindo os conteúdos que a gente compartilha aqui no TVJet e no Conversão, dá essa moral pra gente. Olha, curta, comenta, compartilha. A TVJet já tem mais de 150 mil inscritos. O que você está fazendo aí que não veio fazer parte da família Getsemane? Olha só, pastora Luciana Garcia, você pode segui-la nas redes sociais e adquirir esse livro Jardim Florido. Maiores informações lá na Getsemane, 31 3491 2266. Até a próxima e muito obrigada!